Olá, aqui é Ana Ramos, sou graduada e pós-graduada em Estética e Cosmetologia, tenho como base a massoterapia, as terapias integrativas. Hoje estou docente de terapias técnicas, principalmente de terapias manuais. Por via da massoterapia, eu gosto muito desse trabalho feito diretamente no corpo do indivíduo, pelos resultados que eles vão trazer, sempre associado a outros tratamentos, dependendo do objetivo, mas principalmente pelo fato do tocar, né, de favorecer o bem-estar, e bem-estar ele é imprescindível quando a gente fala em qualquer tratamento estético. Hoje o assunto da nossa aula é o lipedema. Então é importantíssimo a gente compreender, seja para quem trabalha na área, pela correta identificação e logicamente para que isso promova um tratamento correto, mas também para quem não é da área, porque a gente vai ver que é um número muito grande de mulheres, principalmente, sobretudo, que são portadoras do lipedema. Então vocês vão observar que a gente muitas vezes se queixa daquele aspecto inestético, mas a questão ela é mais profunda, ela é mais grave, porque quando a gente fala em lipedema, a gente vai descobrir, vai perceber que isso é uma doença, que é uma patologia. Então vamos começar o tema da nossa aula para que a gente consiga entender. Como o lipedema ele é muito confundido com a celulite ainda, a gente vai colocar primeiro aqui algumas imagens para que vocês possam olhar, avaliar e começar a prestar atenção para ver realmente se não é uma portadora de lipedema ou se é apenas uma celulite. Bom, nessa imagem clássica aqui onde a gente tem os graus da celulite ou da HLDG, que é a hidrolipodistrofia ginoide, então, da forma clássica, a identificação clássica da celulite seria em graus. Então quando a gente fala no grau 1, é aquele grau que quando a gente aperta, aí sim a gente percebe ondulações na pele. Quando a gente fala do grau 2, já há um comprometimento circulatório, uma floculação ali do líquido intersticial, onde ele vai começar a ter um aspecto mais em forma de gel do que de líquido, o que vai dificultar bastante, comprometer bastante a livre circulação. Então a gente tem uma oxigenação e nutrição diminuídas e, por consequência, um acúmulo ali de toxinas na pele. Quando a gente fala do grau 3, a gente já tem um comprometimento maior, então já começa a ter aquele aspecto de furinho, então a gente está tendo um repuxamento ali das traves de colágeno, né, dos septos de colágeno para baixo, então começa a ter esse aspecto de furinho ali em cima, um comprometimento circulatório muito maior, e quando a gente vai para o grau 4, um comprometimento maior ainda, uma grande compressão circulatória, normalmente já se afere ali dor no local, um tecido bem pálido pela falta de circulação, né, e aquele aspecto bem já praticamente acolchoado pela grande ondulação e pelos furos maiores ali, umas aderências já bem significativas. Então isso seria a avaliação clássica ali, digamos, da celulite ou do aspecto celulítico. Agora eu vou colocar uma série de imagens onde eu gostaria que vocês olhassem, né, e inicialmente pensassem se é uma celulite, se vocês já viram mulheres com esse aspecto, se você apresenta esse aspecto, para a gente começar a conhecer esse lipedema e identificá-lo. Então nessa primeira foto que a gente tem uma moça com um corpo, um formato, né, um biotipo ginoide, a gente tem ali uma cintura fina e um aumento na região de quadris, temos coxas volumosas, grossas, ali coxas bonitas, um aspecto celulítico, percebam que tem ondulação na pele. Temos também ali uma perna com uma circunferência aumentada, então não tem perna fina, ela tem um tecido adiposo também ali na região de perna. Essa próxima foto, então aqui a gente já tem bem aumentado mesmo circunferência de quadril, coxas muito grossas, com aspecto edemaciado, aspecto celulítico, temos coxinhos gordurosos ali, então a gente observa interno de joelho, de coxa, ali na região de culote dos flancos, a gente já observa ali uma deposição maior de gordura. Esse é um caso clássico aqui, então nós temos coxas e pernas muito volumosas, então uma deposição também grande de gordura, e até na perna dessa modelo a gente já observa esse aspecto celulítico e comprometimento circulatório também, né? Tem um comprometimento vascular aqui envolvido. Mas essa foto onde a gente observa que é uma pessoa jovem, aparentemente, né? Temos até pernas bonitas, a coxa, o quadril, mas também com um volume maior. Por último essa, onde a gente também percebe aí coxas e principalmente perna num volume maior. Então o que que você diria? Que essas modelos, apresentamos aqui o corpo, a foto, o que que a gente diria? Todas elas apresentam realmente um aspecto celulítico, mas a gente tem aqui
uma grande chance de que todas elas apresentem o lipedema, né? Essa afecção que a gente vai falar. Então, qualquer avaliação ela tem que ser feita de forma presencial, ela exige que haja o toque, né, para que a gente avalie, que a gente entenda a rotina daquela paciente, que ela fale se ela sente dor, se ela sente desconforto. Nenhuma avaliação ela é feita através de fotos ou de vídeos. Como a gente está fazendo uma aula em formato de vídeo, então a gente tem indícios aqui para que a gente possa estudar e discorrer sobre esse assunto, a gente tem indícios de que essas pacientes apresentam lipedema. Então agora vamos conhecer esse lipedema. Então a definição do lipedema é que ele é uma desordem dolorosa do tecido adiposo. A gente tem, na realidade, um distúrbio crônico e progressivo de deposição anormal de gordura e normalmente vai ser ali na parte inferior do corpo. Então, o comum é que seja em quadris, coxas, pernas e também braços. Tá? Então a gente pode ter esse alojamento de depósito anormal de gordura em outras partes. Antes achava-se que era um problema estético, apesar que as suas portadoras sempre reclamaram uma série de outros sinais e sintomas relacionados como inflamação, como dores, inclusive dor articular ali principalmente nos joelhos, um cansaço de forma geral, outros desconfortos como pernas pesadas e formigamentos. Então ela foi classificada como doença apenas em janeiro de 2022 aqui pra gente. Então foi reconhecida e ganhou um código de CID, aquele Código Internacional de Doença, apenas há um ano atrás. A gente está agora no ano de 2023. Quando a gente fala em causas, então o que causa o lipedema? De causa a gente poderia dizer que é desconhecida, mas o que mais realmente se tenha como fator genético por portadoras de lipedema sempre mensurarem quando elas vão pensar, né, sobre mães, avós, tias, normalmente tem alguém na família que tem esse formato corporal. Suspeita-se também que ela pode vir ou ser desencadeada ali por alterações metabólicas, hormonais e inflamatórias. O que hoje se fala, quando a gente fala em Brasil, é que 11% das mulheres brasileiras apresentam lipedema. Aí eu já faria uma observação pessoal que quanto mais a gente observa e está atuando no dia a dia, ou mesmo começa a fazer essa observação quando a gente está na rua, pode ser que num futuro estudo a gente tenha um número muito maior classificando aí como portadoras de lipedema. A gente tem particularmente, aí a gente vai ver que por questões hormonais, principalmente por conta do estrógeno, que são mulheres as suas portadoras, mas hoje há relatos também de lipedema em pacientes do sexo masculino. Quais são as características, né? Então observem, aí a gente tem mais outra foto que a gente pode perceber essa perna, essa deposição, essa circunferência maior aí nos membros inferiores, mas o que nós temos? Como incha bastante, então a gente tem um comprometimento vascular, a gente sempre vai ter uma pele muito molinha, uma pele mais macia, mas o que a gente tem são adipócitos aumentados. Se eles aumentam, eles começam a comprimir alguns pontos, vão dilatar outros. Por conta dessa compressão, a gente vai passar a ter uma hipóxia, que é a má oxigenação celular. Por conta dessa má circulação, a gente vai sempre perceber que as suas portadoras têm os pés gelados constantemente, normalmente ali desde a adolescência, então muito antes de perceberem, de descobrirem ou de terem esse lipedema diagnosticado. Então, pés gelados, as pernas, se for o caso dos membros inferiores, também têm uma tendência a ser mais frios por essa má circulação. Equimoses recorrentes, então esse comprometimento vascular também vai fazer com que surjam manchas roxas com frequência, sendo que não houve uma batida, não houve um trauma. Dor, então toda essa compressão vai promover muita dor, dor no tecido mole, dor ao toque, às vezes de começar a atender uma paciente que está bem inflamada, a própria compressão da drenagem linfática, que é muito leve, é muito superficial, já gera um desconforto ou até mesmo a dor. O joelho genovalgo é uma característica mensurada, não uma regra, mas se observa com uma certa frequência esse joelho aí que acaba fazendo com que as pernas ficam lá embaixo, elas se separem um pouco. Então a gente tem essa falta de simetria no joelho genovalgo com esse direcionamento para fora. A frouxidão de ligamento, a hipermobilidade articular também é mencionado em algumas portadoras, que apesar de ter ali aumentado o tecido gorduroso, mas muitas vezes elas apresentam essa facilidade de articular, de movimentar as articulações. Como eu falei, são algumas características. As anteriores são muito mais comuns,
frouxidão ligamentar e joelho genovalgo, a gente já vê com uma probabilidade um pouco menor. Quando fazemos a palpação, que é importantíssimo, lembra que eu comentei que qualquer avaliação é sempre feita tocando, perguntando, entendendo. Na palpação a gente sente muitos nódulos, então normalmente acham que são fibroses, né, de celulite, e na realidade esses nozinhos, esses grãos que a gente sente é porque a formação do tecido gorduroso ela é diferente. Então, como vocês veem nessa imagem, na primeira a gente tem uma gordura considerada ali comum, normal, e embaixo a imagem, né, um corte ali de tecido, onde a gente observa as bolinhas dos adipócitos. Então, na hora que a gente palpa ali na pele, que a gente vem passando a mão com um pouquinho mais de pressão, a gente vai sentindo essas bolinhas. Então, é nítido ali da gente perceber, né, de que um tecido regular e um tecido que é portador de lipedema. A gente tem essa imagem aqui da fundação do lipedema, então tem imagens muito interessantes da gente observar sempre, onde a gente observa essa síndrome. Então, a gente tem um problema ali na simetria corporal, né, falta realmente simetria, falta harmonia no conjunto. O mais comum nessa imagem, a gente só tem aqui membros inferiores, então observe que a gente tem sempre aquela coxa com aspecto celulítico, muitas têm a perna também, ali com uma circunferência aumentada, mas o que eu quero que vocês observem, né, principalmente nessa foto, é que os pés não são acometidos por essa disfunção. Então pés e mãos não são. Então vem aquele aumento grande e de repente quando chega ali no tornozelo forma-se como se fosse um colarzinho ali, porque ali do tornozelo para baixo o pé não sofre esse acometimento, ele não tem, né, excesso de tecido adiposo e nem inchaço. Então isso faz com que a gente realmente preste atenção nas mulheres em geral, quando a gente observa essas pernas grossas e de repente aquele pé mais fino, aquele tornozelo mais fino. Observem que a gente tem graus bem avançados, né, estágios bem avançados, é uma patologia, por isso que quanto antes a gente identifica e direciona para um tratamento médico e multidisciplinar, dificilmente vai se chegar num estágio avançado, como a gente vê ali na terceira fileira e exatamente também na terceira coluna. O comum da gente ver na linha de baixo, na linha inferior, tanto a primeira como a última foto, observem que é comum a gente observar mulheres com essa formação ali de coxas e pernas. E é quando a gente começa, faz a identificação, encaminha para um diagnóstico, começa o tratamento. Então o objetivo é sempre evitar que se evolua, que se piore esse quadro. Outras características ainda do lipedema, ele é sempre simétrico, bilateral. O que tiver de um lado, ele vai ter do outro. Então, quando a gente fala no linfedema, que é outra patologia, que ela é específica de uma disfunção no sistema linfático, normalmente acomete um membro só. E quando a gente fala do lipedema, aí a gente tem sempre esse acometimento simétrico. Tudo que tiver de um lado vai ficar igualzinho do outro. A marca anelar de punho e tornozelo, como eu tinha comentado, então o tornozelo ali mais fininho. Coxins gordurosos. Então a gente tem aqui pequenos locais com placas de gordura. Então normalmente a gente vai ter isso no quadril, no interno de joelho. Eu vou voltar aqui uma foto, que aí observem que a gente tem, principalmente ali, olha, na segunda fileirinha, na primeira coluna, a gente tem um coxim bem acentuado ali na região do quadril. Então são essas bolinhas, esses coxins gordurosos que são muito comuns no lipedema. Voltando lá para o slide da frente, então a gente tem nódulos gordurosos que aumentam a inflamação articular, então num estágio mais avançado vai ser muito comum a paciente mensurar essa dor ali nos joelhos, perda de elasticidade da pele, então a gente não está tendo mais oxigenação, não está tendo nutrição, aí passa a apresentar um outro aspecto, não ter elasticidade, temperatura diminuída nos membros por conta do comprometimento vascular e o cansaço geral. Então pense sempre que é uma patologia, normalmente a paciente se incomoda com o aspecto estético, mas que a gente tem aspectos ali, sinais e sintomas envolvidos na condição geral da paciente. Então essa inflamação e esse cansaço geral, além das dores e do desconforto. Quando falamos em estágios, então a gente tem aqui o estágio 1, que como eu falei é comum se a gente começar a prestar atenção daqui por diante de se apresentar, então a gente já observa um aumento de tecido gorduroso. Nessa primeira imagem a gente ainda vê que tem uma circunferência maior na região de quadril, mas às vezes a gente observa mulheres que elas têm, parece que tanto coxa como perna tem a mesma circunferência, parece que é reta, que é uma coisa só. No estágio 2, a gente já tem ali mais aumentado o tecido gorduroso ali na região de coxa,
coxa. Quando nós passamos, e também de perna, no estágio 3 já é notável que a gente tem um grande comprometimento ali linfático, circulatório, e o estágio 4, que realmente vai ter problema de mobilidade, de dor articular bem acentuada. Então, lembrando, né, o objetivo é sempre tratar para que não evolua. Quanto mais cedo se identifica, e muitas vezes isso vai ser na adolescência, justamente quando começa a ter uma alteração na produção hormonal, que aí já começa a ter esse aumento de estrógeno, esses hormônios femininos do corpo, aí já começam a aparecer os sinais do lipedema. Então, quanto antes for identificado, mais cedo vai ser tratado, já com uma atividade física ali orientada, uma alimentação correta, e aí dificilmente vai evoluir para um caso grande. Quando eu penso ali no estágio 3 em diante, a gente já pensaria em uma cirurgia, né, para poder corrigir. É muito difícil isso já com terapêuticas que não envolvam um procedimento cirúrgico, né? Então, dali para frente já seria uma lipoaspiração. Quando a gente fala na lipoaspiração voltada para o tratamento do lipedema, não é uma cirurgia comum, então são médicos especialistas na realização da técnica, porque ela exige um cuidado muito maior para que seja removido esse excesso gorduroso, mas que promova o mínimo possível lesão, tanto no sistema linfático quanto no sistema circulatório. Já nesse slide, a gente vê os tipos de lipedema, então a gente observa aqui as diferenciações. Quando a gente fala em tipo, a portadora pode apresentar o tipo 1 do lipedema. Quando a gente fala em tipo 1, como vocês veem na imagem, há um comprometimento na região de quadris, então ela vai ter normalmente ali uma cintura fina, um tronco pequeno, mais a região ali do bumbum, do glúteo bem grande, aí depois já reduz novamente nas pernas. Quando a gente fala em tipo 2, que é muito comum, é acometer essa região de quadris mais a coxa. Então a gente observa que vai ter coxins gordurosos no interno de joelho, às vezes um pouco abaixo também, na região de quadril, mas que não vai ter ali um acometimento na região das pernas. Quando falamos em tipo 3, é como se fosse uma calça, bem como vocês observam. O comprometimento é praticamente em todo o membro inferior, lembrando, não acomete pés, então vai ali até a região de tornozelo. O tipo 4 são braços, então é bem difícil a gente ver apenas braços, mas é possível também. E o tipo 5, que acomete apenas a perna, então não tem um comprometimento ali na região de coxa, de quadril, mas eu tenho as pernas sempre com uma circunferência muito aumentada. Hoje se fala num possível caso 6, então a gente aguarda aí os próximos estudos e os próximos resultados, que esse tipo 6 já seria acometendo também o público masculino e na região abdominal, na parte inferior do abdômen, mas vamos aguardar aí, qualquer coisa vem uma atualização depois mais para frente. Aqui a gente tem fotos que aí eu gostaria que vocês observassem bastante para ver como é muito mais comum do que a gente imagina, né? Essa primeira imagem a gente tem uma portadora ali com uma roupa de ginástica, então observem que não é difícil a gente ver no dia a dia, na rua, mulheres com esse formato de corpo, né? Que em cima é pequeno e de repente aquele quadril super aumentado. Na foto ao lado, a gente tem ali um lipedema de braço. Observa que onde começa a manga da camiseta, ele é menor, então depois que começa aquele coxinho todo maior. A gente tem um comprometimento circulatório, então observa também na foto do lado, onde a gente tem um pé, principalmente ali uma perna, então começa a ter esse comprometimento ali com aspectos já de vasos, de varizes. Na foto inferior, que essa foto é bem comum aí da internet, então um comprometimento grande aí na região de coxas. E ali na última foto do canto inferior direito, onde a gente observa também outros estágios, né, onde é comum a gente ver, eu tenho ali tecido gorduroso aumentado na região do abdômen baixo, na coxa, tenho sempre canelas e pés finos, na imagem do lado eu já tenho aquela apresentação do joelho genovalgo, e na última foto, aquele comprometimento total, a gente já tem ali um estágio avançado, né, bem patológico mesmo, que exige realmente tratamento e muitas vezes, ou melhor, normalmente uma intervenção cirúrgica para que seja corrigido esse problema. Lipedema já foi muito confundido com obesidade, então foi uma falha muito comum e a gente escutei casos de aluna do Japão que teve uma colega que fez uma bariátrica, o médico falou que ela tinha obesidade, na realidade depois que foi diagnosticado o lipedema, então ela passou a ter um problema muito maior, porque para quem já tem um organismo com uma condição inflamatória sistêmica, você imagina passar por uma bariátrica,
básica, sem ter a necessidade de tal, tendo a gente já sabe, né, de tudo que envolve ali o pós-operatório, os cuidados que devem ser tomados. Imagina uma portadora que já tinha uma condição inflamatória sistêmica e não obesidade, né? Então, para ver como é importante esse conhecimento de todas as pessoas envolvidas e do direcionamento daquela paciente para médicos que realmente conheçam e tratem dessa patologia. Mas observem a diferença, lipedema versus obesidade. Então, no lipedema é nítido, aquele tronco pequeno, cintura fina e depois que começa ali a bauloar, né, a aumentar a circunferência. E quando a gente pega a obesidade, observa que é inteiro, né? A gente tem os braços aumentados, todo o abdômen globoso e coxas e pernas. Na foto do lipedema, observem que aí a gente consegue ver muito bem a marca anelar ali no tornozelo, né? Então, pés finos e de repente começou aquele comprometimento e aquela deposição anormal de gordura. Então, falando para o profissional agora, o mais importante é uma avaliação correta, né? Então, essa é uma aula básica para que a gente conheça, se familiarize com esse assunto, mas existem cursos com carga horária bem interessante para que a gente realmente seja muito correto nessa avaliação, porque ela tem que ser completa, tem que ser inteira. Então, se eu percebo, acho que é celulite, eu vou tratar esse aspecto celulítico, vou inflamar ainda mais aquele local, piorando muito o estado geral dessa paciente, né? Então, a avaliação é a coisa mais importante. E uma vez que você identificou, né, a gente encaminha para um vascular, para que ele faça também o diagnóstico, e para uma nutricionista, porque a alimentação vai ser muito importante quando a gente pensa numa questão inflamatória. O ideal é que se removesse ali tudo que seja inflamatório, como açúcar, farinha branca, carne vermelha principalmente, lácteos, enfim, o profissional da nutrição que vai fazer essa avaliação e também o profissional da educação física, que é importantíssimo manter uma atividade física, mas totalmente orientada, porque não pode ter impacto para que não piore esse quadro, principalmente as dores dessa paciente. Então, quando a gente fala, né, a profissional, é importante que a gente entenda as primeiras observações que a gente vai fazer, as perguntas que a gente vai fazer, né? Quando que começou esse sintoma? Então é importante a gente entender e já associar se foi ali na adolescência, quando começa a ter alteração hormonal, se foi na gestação. A gente já ouviu falar em casos de menopausa, então épocas em que a gente sabe que existe uma alteração acentuada hormonal. Tem relação com estresse emocional. Como eu falei, os tratamentos, eles sempre precisam a gente enxergar de forma integral o paciente, né? Porque o estresse, ele sempre vai piorar quadros inflamatórios e aumentar os radicais livres no organismo, o que não vai ser nada benéfico para uma portadora de lipedema. Se tem relação com alteração, com algum distúrbio hormonal, se ela apresenta equimoses frequentes, então, se tem mancha roxa com uma certa frequência, sendo que não houve lesão, que não houve batida, isso é um grande indicador para a gente desse comprometimento. Se tem dor quando aperta, se teve trauma em alguma ocasião, se a dor é profunda mesmo, se é penetrante, se é aquela dor que a gente costuma falar que é mais chata, que irrita mais. Se as suas ascendentes familiares tiveram o diagnóstico do lipedema, a gente acha difícil, né, ter diagnosticado isso, mas tentar saber, tentar ver, né, ou lembrar como era o formato corporal dessas familiares, como é a sua alimentação. Então, se você tem uma alimentação ali mais inflamatória mesmo, com mais produtos industrializados, isso é de extrema importância. A ingesta de sódio e de água, então quanto mais sal, mais inchaço, mais edema vai apresentar, o que é muito pior. A água é importantíssima em uma ingestão adequada e correta diariamente. Como é a qualidade do seu sono? Então, quando a gente fala numa boa noite de sono, num sono reparador, a gente vai ter uma produção hormonal ali mais saudável, mais equilibrada. Se faz uso de medicamentos, principalmente corticoides e anti-inflamatórios. O nível de estresse, como é no dia a dia essa paciente, e uso de anticoncepcional que estimule a estrona. Então é importantíssimo a gente saber disso. Muitas vezes vai ter que se alinhar junto com o profissional ginecologista que atende essa paciente para que ele faça um ajuste, né, em algum anticoncepcional ou algum método contraceptivo que não vá piorar esse quadro. Então as orientações que a gente vai dar inicialmente, como eu falei, é multidisciplinar, a gente precisa do acompanhamento de outros profissionais. É um sono reparador,
Então, se não está dormindo, por que não está dormindo bem? O que pode ser feito para melhorar isso? Alimentação não inflamatória, então nem tudo é igual para todos, por isso que precisa de uma orientação nutricional, de profissional nutricionista. A redução do estresse, então a gente sabe que a vida moderna leva todo mundo para ter esse estresse, mas o que está sendo feito para que se reduza esse estresse, para que se descarregue, né, o nervoso do dia a dia? Atividade física de baixo impacto. Quando não tem processo mais inflamatório, se trabalha com aumento de ganho de massa muscular, o que é importantíssimo também. A ingesta de água, malha esportiva compressiva, então hoje a gente fala que tem tecidos diferenciados que podem ser aplicados aí, aquela tecnologia Emana, ela é incrível por favorecer, emitir infravermelho que vai favorecer circulação e tem ação anti-inflamatória. Hidratação da pele é importantíssimo, já que essa pele incha, né, ela precisa, então a hidratação é de dentro para fora através da ingestão de água e também de fora para dentro, para que a gente forme ali uma película, né, evitando ou retardando a evaporação dessa água que está dentro, que está no tecido. Cosméticos também antioxidantes, então quanto mais a gente trabalha com hidratação, com antioxidação, melhor para a pele. Drenagem linfática manual é um santo recurso, né? Eu sou suspeita porque eu adoro a drenagem linfática, eu sempre falo que eu acho que ela é muito mais terapêutica do que estética, na minha opinião. E ela vai ser incrível aqui no alívio das dores, na melhora do edema e no favorecimento da oxigenação e nutrição desse tecido. Se houver manchas, porque às vezes já chegou nesse estágio, né, já se irritou tanto a pele ali que os melanócitos começaram a trabalhar produzindo mais melanina e pigmentando, então é fazer ali uma aplicação, uma esfoliação, principalmente se for através de peeling enzimático. Então uma vez por semana, afinei aquela pele e muita hidratação, para a gente realmente tratar dessa pele, além de ela ficar com um aspecto mais bonito, ela vai suportar esse esticamento, esse estiramento que ela está tendo quando está acontecendo o edema. Outras orientações, né, outros recursos possíveis aí para o profissional da estética seria a corrente aura ou chamado de massagem aura. Então a gente tem ali um determinado equipamento que promove esses estímulos, então ele beneficia, tem uma ação anti-inflamatória, beneficia a circulação e oxigenação, vai ter uma ação drenante, então ele junto com a massagem acaba sendo um recurso muito bom. Eu gosto de colocar porque às vezes a profissional tem esse equipamento na clínica e não utiliza com essa função. O ILIB, que eu adoro, né? Quando a gente fala do ILIB, é aquela irradiação do laser diretamente no sangue, na artéria, né? O nosso é o modificado, se a gente for estudar ali na origem, era realmente de forma intravenosa, mas agora a gente tem a colocação ali da pulseira, como se observa na foto, no equipamento, e isso faz com que a gente tenha uma ação anti-inflamatória, uma redução de radicais livres em todo o sangue do corpo. Então vai ser extremamente benéfico para essa condição inflamatória geral. Aliás, ele pode ser aplicado em qualquer momento. Enquanto eu estou fazendo uma drenagem linfática, se eu tenho ali uma paciente que tem uma questão inflamatória, independente até de ser o lipedema, eu já deixo ali meia hora com o ILIB, porque eu sei do benefício sistêmico que ele oferece. Enfim, o que a gente fala, sendo o profissional que esteja assistindo essa aula, esse vídeo, né, trate a pessoa, né, trata o indivíduo, trata a sua cliente e não só o lipedema. Como eu falei lá no começo, né, a minha base é das terapias, então eu sempre enxergo o cliente de forma integral, né, o que eu posso trazer, o bem-estar, porque uma vez que você promove esse relaxamento, esse bem-estar, a gente sabe que tem uma cascata bioquímica, né, então a gente vai favorecer a produção de hormônios que promovam o bem-estar, o que vai ser extremamente importante no tratamento dessa condição geral, e vou estar reduzindo ali a produção dos hormônios estressores, que em excesso a gente sabe que são extremamente maléficos para a nossa saúde. Muitas vezes a gente acaba mudando, né, a terapêutica, quem trabalha com outras técnicas mais relaxantes, então dependendo do momento que aquela cliente chega, se ela está num dia de alto nível de estresse emocional por questões pessoais, por questões de trabalho, a gente sempre alinhar.
vai ser sempre muito mais eficiente que você, vez ou outra, substitua ali o que você tinha planejado para que ela fique bem. Porque assim, quando ela retornar na outra sessão, a gente vai ter resultados muito mais satisfatórios. Então pense sempre que não é só uma questão estética, a estética é importante porque ela mexe com a autoestima, mas que é uma questão de saúde, né, de saúde geral. E sempre enfatize muito que esse cuidado seja feito de forma global, né, por nós ali no atendimento clínico e por outros profissionais médicos. Eu sempre falo, né, trate como você gostaria de ser tratado, né, esse costuma ser o resultado, eu acho, do sucesso, né. Então a ideia dessa aula era trazer, né, foi trazer um pouco de informação com relação ao lipedema. Quanto mais a gente conhece, então seja o público em geral, se começou a perceber esses sinais em você ou em pessoas próximas, sinalize, oriente que a pessoa procure um auxílio profissional para que isso seja identificado o mais breve possível para que seja iniciado esse tratamento. Como eu falei, não é só uma questão física, não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. E o objetivo da saúde estética também é favorecer a saúde e o bem-estar. Até a próxima aula!